Cara, todo mundo que vem aqui, eu peço para contar um pouco da história de como que... O que te levou para astronomia, entendeu? Eu peço o pessoal contar, né? Como que você levou você para essa área? O que te incentivou? O que você viu alguma coisa? Então, ontem o Travini que esteve aqui contou, né? O Paulo Leme também contou que na época dele não tinha nem televisão, ele fazia as coisinhas dele lá para se divertir e tal. Na minha época era livro, enciclopédia que a gente olhava e tudo, né? Então cada um tem um negócio que dá um estalo, né? Um estalo e fala, caramba, vou seguir por isso aí. Como que foi a sua história começou? Fui para trás, hein? Tô vasculhando lá no fundo lá do baú, né? Mas eu comecei... eu tinha uns 5, 6 anos. Caramba. Né? Assim, comecei por quê? Porque eu vivi uma época de ouro, né? Da época da exploração espacial, né? Porque eu nasci... Praticamente, eu peguei a década de 60, que foi uma época assim, maravilhosa em termos de acontecer a exploração espacial. Por quê? A astronomia até então era feita todo com telescópios. Então, eram fotos, quer dizer, o máximo que a gente tinha de acesso era fotos, né? Porque ninguém tinha acesso àqueles telescópios grandes que tinha lá nos Estados Unidos, né? Os Palomar da vida. Mas a década de 60 foi quando o ser humano ele foi pessoalmente atrás desses objetos que eram vistos pelo telescópio. Então as coisas mudaram, então ficou mais humanizado, né, a astronomia, né? Então o ser humano ele já fazia parte das imagens, ele estava ali junto, né? Assim como foi quando começou a exploração da Lua, né? Quer dizer, você via a Lua só pelo telescópio. A partir de um momento, você via a Lua fotografada por humanos, né, em sua superfície. E, como não bastasse, você começou a ver a Lua junto com pessoas. Quer dizer, eram fotos da Lua com gente dentro da Lua, entende? Então, isso fascinou demais. Não só eu tenho certeza que isso marcou muito a minha geração. E eu lembro eu estava ainda no pré-primário, sabe? E eu fazia desenhos de foguete. Que legal. Foguete, estrela, né? Eu fazia desenho, né? Porque tinha aula de desenho, né? Então era isso. E na época também, o Sérgio, você falou assim, que mais que acontecia? A gente tinha contato, a própria mídia, ou então havia muita divulgação, né, desses acontecimentos. Desde da época da exploração da Lua, que começou praticamente em 68, foi quando o ser humano conseguiu ir até a Lua, dar uma volta, né, na Lua e depois voltar, né, sem descer. Mas já foi um acontecimento, né, ir até a Lua e voltar. Então, essas imagens de foguete subindo, tudo isso fascinava, né? Me fascinava. E era a janela, né? A porta para o ser humano estar presente junto aos objetos celestes que a gente só via pelo telescópio, né? Quer dizer, não via por outro meio. Então, isso realmente me trouxe muito entusiasmo. E como não bastasse, começaram a explorar também a ficção científica também, né? Porque veja bem, nessa época aí foi quando foi filmado 2001, Odisseia no Espaço, que é uma abertura também para a ciência, principalmente a ciência daquela que você faz, que você pensa, que você raciocina, né? Porque é um filme inteligente, né? Faz você pensar a respeito. E não só por isso, eu era criança, portanto, eu não precisa nem dizer que eu era fascinado por Perdidos no Espaço. Eu gostaria de ser o Will Robinson, que era o menino, né, o menininho da família Robinson, que fez parte da tripulação, né, do Júpiter 2, que era a nave que estava rumando em direção à estrela mais próxima da Terra, Alpha Centauri. Na realidade é próxima, mas a próxima faz parte do sistema Alpha Centauri. E o Júpiter 2 do Perdido no Espaço tinha a missão de ir até Alpha Centauri. E
aquela coisa de fantasia, né? Total fantasia, eles iam até planetas, desciam em planetas, tinham contato com seres extraterrenos, tudo isso aí alimentou a minha fantasia, sabe? Em relação ao cosmos. E depois também Jornada nas Estrelas, né? Que também é outra série que ecoou ecoa ainda, né? Recentemente na nossa mente e inclusive tem sido reproduzido, né? Com novas gerações de artistas. Quer dizer, eu vivi isso, então isso foi uma alavanca. Eu não comecei devagarinho, Sérgio, eu comecei empurrado, entende? Porque esses acontecimentos da década de 60 foram tão fortes que eu senti meio assim mesmo, quase que empurrado e peguei uma velocidade incrível, né? Em relação à astronomia. Tanto é que ainda não tinha telescópio, mas eu andei fazendo umas lunetinhas com lente, eu comprava lente em óticas, procurava saber se tinha alguma lente para jogar fora nas óticas, eles tinham, sabe, sempre tinham. Aí eu pegava, ou comprava, ou ganhava, e eu montava minhas lunetinhas de papel, né? Uns canudinhos de papel com lentes nas pontas. Mas aí você tinha um tutorial para montar aí? Como que era? Como que você ia atrás Eu lembro que o meu irmão mais velho, o Paulo Sérgio, meu irmão, ele tinha uns livros de ciência, né? Como ele estava mais adiantado na escola, ele tinha uns livros muito interessantes. E eu lembro que algumas vezes eu pegava os livros dele para me inspirar, né? E realmente tinha umas coisas interessantes nos livros. Isso me ajudou bastante também, né? Tanto é que até teve um ano, em 1974, foi quando eu ganhei um telescópio de presente do meu pai, né? E através desse telescópio foi quando... É um telescópio, uma lunetinha de 60 milímetros, f11. É pequeno isso. E foi ela que me apresentou os planetas, as manchas solares, né? Os anéis de Saturno, estrelas duplas, algumas manchas, porque a gente via como mancha, algumas, né, nebulosas e cometas. Então foi através de uma luneta desse tipo que eu me engajei na astronomia. Foi aí que eu comecei a contactar as pessoas. Então tinha observatórios no Brasil e eu, como não bastasse, né, eu comprava os livros do Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, que inclusive me inspirou muito também. Tá? Porque Mourão, o nosso, né? Ronaldo deixa saudade, né? Porque foi uma pessoa marcante na astronomia brasileira. Ele escrevia livros e cada livro dele que saía é como se fosse um disco de uma banda de sucesso, sabe? A gente era doido para ver, comprava para ler, né? E eu fui atrás de alguns autores, eu comecei a entrar em contato e trocar cartas, né? O Nelson Travinick foi um deles, né? Foi quando comecei a entrar em contato também com o Nelson e outras pessoas. Mas foi muito interessante tudo isso, porque esse pessoal todo que eu tive contato, eles me incentivaram muito, sabe? Que legal, né? Foi muito bom. Olha, gente, é muito importante incentivar o jovem, sabe? Você faz cientistas quando você faz isso. Você desperta e ampara o entusiasmo deles, entende? Ampara a vontade deles em relação à ciência. Então, o resultado é incrível, né? Porque é assim que se forma grandes cientistas, eu considero. Então, eu também fui incentivado muito nesse sentido. Foi muito bom, tá? Eu tenho uma gratidão muito grande para vários dos nossos astrônomos brasileiros que me incentivaram. E daí para diante, aí foi indo, né, Sérgio?